Vamos falar agora sobre um problema que passa despercebido por muitos jovens, que só se dão conta do problema quando já é tarde, ou então quando a solução já é mais difícil. Dor de coluna. Jovem também pode ter dor de coluna. Vamos falar sobre esse assunto com o Dr. Alexandre Elias, que é cirurgião especialista em coluna. Doutor Alexandre, boa tarde. Boa tarde, Sérgio, aos seus ouvintes. Doutor Alexandre, quais são os principais fatores que levam jovens a terem dor de coluna? Olha, a dor na coluna em jovem é uma dor que tem ocorrido até com um pouco mais de frequência. Eu acredito que devido aos hábitos da vida moderna, ou seja, as crianças levam muito material para a escola, então carregam muito peso. Esse peso não deve exceder em torno de 10% do peso da criança. Carregam de forma errada, não com mochilinhas com rodinha, mas com mochilas que põem no ombro. E também, em vez de colocar nos dois ombros, colocam no ombro só. As crianças hoje fazem menos atividade física do que antigamente, então são crianças que, eventualmente, podem estar mais obesas e uma musculatura menos preparada para carregar peso, mesmo um peso mais leve. Então, as mudanças do hábito da vida moderna, sem dúvida, elas participam nos problemas de coluna de crianças e de adolescentes. Então... Vale sempre a pena procurar um especialista, checar o que está ocorrendo. Na maioria das vezes não é nada mais grave. E medidas simples, como correção dessas medidas que eu falei, são suficientes para que a pessoa fique bem, melhor e evite um problema futuro. Então começa na infância e depois entra pela adolescência e juventude, por exemplo, nos bailes, nas festas que eles costumam frequentar, né, com as danças, enfim, não é, doutor? Na verdade, se você faz uma atividade física regular, a sua musculatura, as suas articulações estão mais bem preparadas. E aí, se você vai numa festa, vai dançar ou vai fazer algum tipo de esforço um pouco maior, a chance de você ter um problema é muito menor. Se você não faz nada, sua musculatura, suas articulações estão menos preparadas. E se você vai exagerar num dia, você pode ter problemas por causa disso. Tá, então o jovem deve sim se exercitar e a dança é uma das formas. Agora, a maneira como ela dança é que pode prejudicar a coluna, por exemplo? Hoje há alguns tipos de danças que exigem muito esforço do jovem. Isso pode prejudicar? Não. Se você fizer uma dança de impacto, você está sujeito a ter mais problemas do que uma dança mais comum. Isso é uma coisa que pode ocorrer. Agora, uma coisa interessante de dor em coluna, principalmente dor lombar em indivíduos jovens, e que isso é um problema sério que deve estar sempre atento. Os indivíduos que têm dor lombar pela manhã são indivíduos que devem obrigatoriamente procurar um médico. Por quê? Porque algumas doenças reumatológicas dão uma dor lombar pela manhã, que chama dor lombar inflamatória. Então, esses devem obrigatoriamente procurar um reumatologista para excluir problemas reumatológicos. As outras dores lombares, que são as mais comuns, são essas que a gente está citando aqui. O indivíduo acorda bem, no decorrer do dia que ele usa a coluna mais, ou de uma forma um pouco errada, ele começa a ter uma dor lombar crônica que nem é tão importante. Tá, doutor, hoje também o jovem vive muito diante do computador e também é um fator aí de risco, né, para dores de coluna. Então, sim, isso entra naqueles fatores de vida moderna, né? Isso. Então, por exemplo, dê umas dicas aí para os jovens em relação à postura adequada diante do computador, por exemplo. Uma coisa extremamente interessante, tanto diante do computador como sentado em qualquer situação, eu vou ficar o dia inteiro sentado ou várias horas, eu levanto a cada 40, 50 minutos por uns 10 minutos. Faço um alongamento no corpo, caminho um pouco é suficiente para você deixar essa musculatura numa situação melhor. Então, evitar ficar horas na mesma posição, sentado de frente do computador, ou mesmo num escritório, numa sala de aula, esse tipo de coisa. Então, isso aí é extremamente importante. Manter a atividade física regular também é muito importante, porque isso ajuda a ter uma musculatura mais forte e você passa a ter uma dificuldade, passa a ser mais difícil você ter a dor lombar por qualquer movimento errado que você faça. E uma outra coisa interessante para os jovens é que é comprovado cientificamente que quem fuma tem mais dor do que quem não fuma. Então, se já existiam vários motivos para você não fumar, existe mais um. Quem fuma tem mais dor do que quem não fuma. Então, só isso também já é um motivo maior para você evitar o cigarro.
Tá. No caso do computador, qual que deve ser a altura correta aí para que não haja problema na coluna de quem usa o computador? Olha, existe toda uma posição que a gente chama de ergonômica para você usar o computador numa mesa. Então, por exemplo, você deve sentar sempre encostado, a sua coluna está sempre encostada no dorso da cadeira, e o seu joelho e os seus pés fazerem um ângulo de 90 graus, nem mais e nem menos. Então, o joelho e o tornozelo, um ângulo de 90 graus. O computador ele deve estar um pouco abaixo da linha de visão, em torno de uns 10, 12 centímetros, 15 é suficiente. Então, nunca o computador tem que estar muito para cima e nem muito para baixo, para não prejudicar aí a coluna lombar, a coluna cervical, região do pescoço. Que um indivíduo que fica muito tempo no computador e o computador está muito baixo ou muito alto, ele normalmente reclama de dor cervical. Tá, e levantar a cada 40, 50 minutos. Uhum. No caso, voltando à questão da dança, aí que os jovens gostam muito de dançar nas raves, né, nas festas, evitar o impacto, né, é a principal dica. Evitar grandes impactos e evitar exageros. Na vida, tudo é bom senso. Então, eu vou numa festa, eu não preciso ficar dançando horas e horas. Eu danço um pouco, descanso, danço um pouco e descanso. Não é porque é jovem que ele consegue dançar 5 horas seguidas. Então, tudo na vida passa por um bom senso. Então, se hidratar bem numa festa, descansar um pouco, ter dormido bem para ir na festa, tudo isso faz parte de você não ter lesões no sistema músculo-esquelético. Tá, doutor, além da mochila, além das danças, além do computador, o que mais chega aí no consultório de queixas dos jovens em relação à dor de coluna? A queixa mais comum e que deixa as pessoas muito assustadas é o que a gente chama de lombalgia aguda. É uma dor na coluna lombar e que ela vem de uma hora para outra sem o indivíduo, ele não fez nada a mais, mas, por exemplo, ele fez algum movimento errado, ele abaixou com as pernas esticadas, ele abaixou para pegar alguma coisa no chão, ele foi pegar uma caixa ou pegou uma criança no colo. Isso dá uma dor lombar aguda, que é de uma hora para outra, extremamente importante, que muitas vezes a gente fica de cama 1 ou 2 dias. Essas dores lombares são extremamente benignas, melhoram com ou sem remédio, e o indivíduo deve ser encorajado a voltar às suas atividades o mais normal possível, progressivamente. Então isso, eu acho que é uma das coisas mais comuns das coisas que não tem uma complexidade grande que a gente vê nos consultórios. Tá, as pessoas que dirigem muito durante longos períodos também se queixam muito de dor na coluna? Se você ficar muito tempo parado na mesma posição, vale o mesmo raciocínio do computador. Então eu vou viajar por várias horas, eu sou um indivíduo que tem propensão a ter dor na coluna, e essa minha dor, caracteristicamente, se ela piorar sentado, claramente a cada 1 hora, 1h30, paro, fico esticando o corpo, fazendo algum alongamento ou caminhando por uns 10, 15 minutos é mais que suficiente. Tá ok. Doutor Alexandre Elias, muito obrigado pelas suas informações, pela sua entrevista e até a próxima. Até a próxima, obrigado a você, espero ter sido esclarecedor. Foi muito bom. Nós ouvimos o doutor Alexandre Reis Elias, cirurgião especialista em coluna, que falou sobre que os jovens também têm dores de coluna, ou podem ter dor de coluna se não tomar as devidas